E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo, verdadeiro. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glória ao Senhor e derrota o inimigo. Aleluia. Aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma e não amanhece o dia, e parece não ter jeito essa dor dentro do peito. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. É que a gente não se rende, não se entrega, não se vende. Mesmo a vida sendo dura, no momento de amargura, deu seu canto, aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia,
porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh, aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, porque a luta continua. A noiva gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas tradições. Ouvintes, é dito assim: quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Quem tem poder é soberano, por isso pode. Você põe 2 pontos aí no pode e reticências e reticências. Deus quis qualificar o Espírito de Cristo em um homem chamado Elias. Por isso fala o espírito de Elias, que traz características perfeitas do próprio Cristo, porque não é o espírito do homem Elias, é o espírito de Cristo no homem chamado Elias. Então, para chamar os gentios, a noiva, para sair fora dos sistemas, ele prometeu no profeta Malaquias, capítulo 4, para fazer a mesma coisa. Que coisa? O que as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, farão. É tirar a noiva gentílica como José fez. Ele se casou com uma igreja gentílica, isto é, com uma mulher gentílica, e no tempo certo ele a recolheu no palácio para tratar com seus irmãos, os judeus. É um quadro muito perfeito. Não falha, é completo, portanto. A Bíblia diz que ele seria colocado para fora da igreja na 7ª era da igreja. Através de quê? Através de quem? Através do ministério de Elias, que viria agora pela 4ª vez. Esse espírito
pela vontade soberana de Deus, envia esse espírito, especificamente falando de Elias, por 5 vezes, que é o número da graça. O homem não se chamava Elias, como vocês o chamam de Elias. Tudo bem, o primeiro é Elias, o segundo é Eliseu, o terceiro é João Batista, o quarto é William Branham, o quinto é Elias novamente. Daniel não tinha esse nome. Veja lá no livro de Daniel, capítulo 1. Então, você vê a sucessão de papas. O papa tem um nome próprio, mas como papa, como o ministério dele, ele tem um outro nome, que é o título religioso dele, do ofício pontífice, é o título eclesiástico da igreja. Tudo bem. Você pergunta o nome do Papa, a maioria do mundo não sabe. Agora, Elias foi isso. Eliseu foi Elias, João Batista foi Elias, William Branham foi Elias. Só que a coisa está completamente do outro lado. Esse Elias sempre teve a ver com mulher. O problema do Elias sempre foi mulher. Veja qual foi o problema do primeiro Elias, do profeta Elias. Foi Jezabel. Logo Eliseu enfrentou circunstâncias daqui e dali e, por fim, marcou seu ministério multiplicando azeite também para uma mulher. Ele não está confrontando somente com a mulher Jezabel, é com a viúva da fé. Logo João Batista se enredou quando condenou o pecado de Herodias e vem assim: William Branham não é amado por esse espírito que odeia Elias. Então põe para fora. Nesta era tinha que ter uma mensagem que fosse posta para fora sem se organizar, se transformar em um sistema para continuar depois aqui, como aconteceu com Lutero, Wesley, os seus antecessores e até mesmo os próprios dons pentecostais. Esse não. Ele é posto para fora justamente porque não se organiza. Então, Cristo está do lado de fora da igreja exatamente porque a igreja, a mulher, não aceita a mensagem do Elias. Ela põe isso para fora. É ele colocado para fora de onde? Da igreja. A essas alturas, esse sistema eclesiástico representa o Egito. Veja só como isso casa perfeitamente. Não se trata de pensamentos, de seguimento apenas religioso. Isso nunca será organizado. Isso nunca será aceito para ser um sistema, porque ele nunca será aceito para pertencer ao Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Porque para pertencer ao Concílio Mundial de Igrejas tem que haver um consenso doutrinário básico, que é o das 3 pessoas distintas. E, consequentemente, batizar as pessoas nos títulos sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordena em São Mateus 28:19, e que os apóstolos cumpriram isso à risca pela revelação. Eles sabiam qual era o nome do Pai. Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens.
Atos 2, versos 37 e 38, então você vai encontrar, e as referências demais, e até 300 anos depois de Cristo, não há na história um batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E não havia esta ideia de 3 pessoas distintas, o que os judeus consideram isto uma ideia pagã. Foi o que um rabino disse para o profeta. Então, ele é colocado para fora naturalmente. É porque ele não entra. Veja só, um quadro perfeito entre Ló e Abraão. Abraão não tinha lugar em Sodoma. O justo Ló sentia-se bem em Sodoma, gemia por causa dos pecados, mas chegou a ser governador, julgando na porta da cidade, e não tirou nada de lá, a não ser 2 sistemas malignos, filhos com as suas próprias filhas. Foi o resultado de seu ministério. Ministério que só resulta em rebeldes, difamadores e assim por diante. É o que gera o seu ministério, o que tem feito o seu ministério. Agora veja o de Abraão, completamente diferente. E ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele está fora exatamente por isso. Porque ele não é aceito. E nem tampouco ele quer estar lá dentro. Ele diz que tem que sair e carregar o seu vitupério. Tem que sair dela, é sair desses sistemas. Sinal que você nunca os pertenceu. Então você que é de dentro nunca sairá. Você que não é de dentro, você sai porque você nunca esteve ali. Pois só até enquanto chegava a luz nesse entardecer, nesse anoitecer. Agora, o profeta de Deus, ele gosta do termo recordem. Então ele diz, recordem. A Bíblia diz que havia uma imagem feita à besta. E os Estados Unidos sempre foram de número 13. Eles começaram com 13 estados, 13 colônias, 13 estrelas, 13 listas na sua bandeira, veja só. O número 13 é sempre uma mulher. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Primeiro era um cordeiro, humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião, e assim por diante. Você sabe que nós devemos a nossa liberdade a esse cão de guarda. Esse mundo seria socialista, comunista, se não fora essa besta, quer dizer, o poder. Então, repetindo, primeiro era um cordeiro, humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião e assim por diante. Então ele recebeu o poder e falou com todo o poder que o dragão tinha antes disto. O que é isto? O que era o dragão? Agora, fala em dragão, pensa-se num monstro levantando do mar, das selvas, e como nesses filmes, essas coisas que filmam e fazem esses assombros pisando sobre cidade, sobre carros, essa coisa toda. Não, não é isso. Esse dragão também é força, é poder, é o sistema romano. Isso aqui não leva nada de pejorativo. Isso naturalmente
carnalmente enaltece, porque é um poder de dragão. Tinha uma marca, que é a imagem da besta, força e poder, para se levantar contra a verdadeira igreja de Deus. Você diz, o que é essa verdadeira igreja de Deus para esse dragão se preocupar com ela? Ah, sim, o que era Maria e José, aquele casalzinho tão humilde, com aquele menininho sem procedência, para Herodes se preocupar tanto com ele e mandar matar todas as crianças daquele tempo, de 2 anos para baixo? O que é, Eliezer? Aí que está. Esse dragão sabe o que significa realmente esse povinho, essa igrejinha, essa Maria, esse José. Sabe? Então, por isso, ele sabe como cercá-la. Só que quando ele pensar que a sitiou, ele não vai encontrá-la ali mais, porque ela foi arrebatada. Segundo assim diz o Senhor. Então aí está. Poderes. Poderes dos Estados Unidos, da América do Norte, potência. Poder romano, que é o monetário e religioso. E tinha uma marca, a imagem da besta, para se levantar contra essa igreja de Deus. Sobre esses sistemas que são filhos dela, que têm tudo em comum na doutrina básica das 3 pessoas distintas. Isso contaminará toda a coisa. Você vê, eles dizem é isso, é número disso, é informática, é o satélite, e você tem o nome de quem quiser na internet, essa coisa toda, número, tudo bem. Isso não é a marca da besta, mas tudo isso, toda essa informática, forma elementos para a atuação, a formação, o exercício da marca da besta, para ter tudo em controle. É isso. Mas o profeta exclama que o cordeiro tomará sua noiva para estar ao seu lado. Toda a potestade do céu se reunirá. Será uma visão gloriosa. Todos os santos de branco, sem mácula, e com Jesus, eles festejarão eternamente. Amém. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Esse é o alarido, é a voz da trombeta chamando. Vem cear, vem cear. Eles não terão nem mesmo como olhar para cima, porque eles não verão esse rapto. Aleluia! Porque essa noiva teve um Elias. A viúva teve um Elias, por isso não lhe faltou azeite, não lhe faltou farinha, que são símbolos exatos do Espírito Santo e Cristo. E mais outra, não faltou morte na sua casa, porém, não faltou a ressurreição. Morte com Elias significa vida, significa ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar, ser mais temente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão.